Eric hoje está em Portugal. Eric está sempre com a gente aqui a partir dos Estados Unidos. De vez em quando quando sai dos Estados Unidos, a gente, para não deixar de falar com o Eric, faz a entrevista a partir do local que ele está. Hoje ele está em Portugal, Eric, e a gente estava conversando aqui nos bastidores. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Que esse interesse, que a gente já sabia de alguma forma, pelas eleições norte-americanas, é um interesse global de fato, né? Porque tem um interesse brasileiro, principalmente nessa polarização política, Bolsonaro, Trump, Lula e democratas, não mais o Biden, mas agora a Kamala, mas de alguma forma a gente tem essa relação global, internacional, esse interesse mundial pela eleição norte-americana, não? É verdade, Léo. Eu estou aqui há uma questão de 5 ou 6 dias, e onde eu for, quando percebem que ou eu sou americano, algumas pessoas, até alguns americanos me reconhecem e querem falar comigo sobre política, mas, ou seja, basicamente todo mundo quer falar comigo sobre o que está acontecendo nas eleições. É realmente um assunto que acho que tem cativado a imaginação e o interesse mundial, e não somente com portugueses, ou seja, aqui se sabe que tem motoristas da Índia, do Bangladesh, brasileiro, enfim, todo mundo, ou seja, quando percebem que eu manjo um pouco da política americana, eles querem dar um palpite, uma opinião, ou querem saber o que eu acho. O interessante é que não é uma questão geral, aqui, quem você acha que vai ganhar, ou coisa assim. Eles estão acompanhando, na maioria dos casos, o passo a passo, sabe? Por exemplo, que a Kamala fez a primeira entrevista ontem à noite. Então, estava justamente com o Uber hoje de manhã e o cara não sabia, não tinha assistido a entrevista, mas sabia que houve a entrevista e queria saber como que saiu. Então, é muito interessante saber que tem esse interesse tão profundo nessa eleição. Eric, a Kamala deu uma entrevista né, com o vice ontem e tem aí uma expectativa do próximo debate, que na verdade me corrija aqui e me detalhe desse próximo debate, como é que ela se saiu na entrevista e como o público americano vai, de fato, ver esse debate entre Kamala e Trump, dado que o primeiro debate foi devastador para os democratas, a ponto do Biden ter sido retirado da corrida eleitoral. Bom, quanto à entrevista de ontem, foi a primeira vez que a Kamala Harris e o Tim Walz sentaram com alguém sério da mídia. Nesse caso, fizeram uma entrevista com a Dana Bash, que é uma jornalista muito respeitada da CNN nos Estados Unidos, e foi uma conversa assim de 1 hora, 1 hora e meia. Eu diria o seguinte: quem entrou assistindo isso, já apoiando a Kamala e Tim Walz, deve achar que saiu super bem. E quem apoia o Trump deve achar que, assim, ela confirmou que não é uma escolha da escolha certa. Então, quer dizer, eu acho que não vai persuadir muita gente. Também, uma entrevista 9 horas da noite, numa quinta-feira, pelo menos horário Nova York, ou seja, não é um horário que vai captivar muita gente. E, sobretudo, estamos como, acho que todos vocês aí no Brasil sabem, aqui é a última semana do verão. Então, muita gente está nas férias, ou estão no lago, ou estão na praia, essas coisas todas. Então, acho que não é um tipo de entrevista que vai mexer muito nas pesquisas, coisas assim. Mas foi importante pelo seguinte: um dos pontos que os republicanos vêm falando contra a campanha da Kamala e do Tim Walz é que ela estava evitando, tentando se esquivar de sentar com um jornalista sério para responder perguntas, etc. e tal. E, de fato, ela cumpriu isso. Ou seja, o Trump não vai poder mais falar isso porque, de fato, sentou com alguém ontem à noite. Agora, muita gente acha que ela podia ter saído um pouco mais forte. Uma das perguntas que muita gente está comentando, eu diria aqui nos Estados Unidos, só que estou aqui em Lisboa, como a gente falou, mas assim, lá nos Estados Unidos, é que assim, ela perguntou em alguma altura da entrevista o que você vai fazer no seu primeiro dia na Casa Branca. O Trump já falou que no primeiro dia vai ser um ditador, por um dia, né? Apenas por um dia, mas vai ser um ditador, vai fazer um monte de
coisas administrativas, vai mexer num monte de coisa que está dentro do domínio dele, e a Kamala mais ou menos não deu uma resposta muito firme sobre o que ela faria nas primeiras 24 horas que ela está na Casa Branca. Mas, assim, fora disso, ou seja, ela saiu mais ou menos tranquila, eu diria. De novo, acho que não é nada que vai mexer de ir para lá ou para cá. Agora, o próximo grande momento nesse calendário eleitoral político aqui lá nos Estados Unidos é quando que vai ser, se vai ter um debate. De momento, tem um debate marcado para o dia 10 de setembro. E essa foi uma data que já foi combinada com a campanha do Biden. Mas, assim, hoje em dia estão chamando do debate sobre debate, porque uma das coisas que a campanha do Biden havia negociado com a ABC, que é a emissora que vai apresentar o debate, e com a campanha do Trump, era uma questão dos microfones. Eu não sei se você lembra, Leo, mas em 2020 teve um debate horroroso em que o Trump ficou interrompendo o Biden o tempo inteiro, e os dois começaram a se embicar muito durante o debate. Muita gente achou que assim, não era nada a nível que merece ser um debate presidencial. E, portanto, negociaram que, enquanto o Biden está falando, isso que estava negociado, o microfone do Trump ia estar no mudo, ou seja, ele não ia poder falar e interromper. E, da mesma forma, quando o Trump estava a falar, que o Biden não ia poder injetar seus pensamentos, etc. Mas isso foi com a campanha do Biden. Agora a campanha da Kamala quer ter o microfone aberto. E por que isso é importante? Porque a campanha da Kamala pensa que o Trump fala muito besteira, né? Vai falar muita mentira, não sei o quê, e a Kamala quer ter essa possibilidade de se inserir no meio da conversa do Trump, interrompê-lo e corrigi-lo, etc. e tal. O Trump, por sua vez, disse que está nem aí. Pode ter o microfone aberto ou não aberto, mas, assim, agora o debate é sobre se o microfone da pessoa que não está falando vai estar aberto ou não durante o debate. Eu acho que essa semana vão resolver esse assunto. Eu acho que o debate realmente vai ocorrer no dia 10. Isso vai ser realmente um momento muito importante nessa campanha, porque isso vai ser a primeira vez e talvez a única vez que o público americano vai poder ver os dois candidatos frente a frente. Eu acho até que esse debate sobre microfone aberto e fechado, ele, em determinado momento, aqui no Brasil, em determinadas campanhas, acabou sendo considerado, né? Porque, de fato, tem hora que tem um candidato mais agressivo que acaba criando uma situação muito difícil para o adversário. Mas é sempre bom que a gente imagine que você tenha, num debate, seja municipal, seja estadual, seja numa corrida federal, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, que, de fato, se mostre os candidatos ali reais, né? E a realidade e o mundo real, ele tem também que ser um mundo educado, um mundo onde você dê tempo para a ideia do outro, independentemente, né, de você discordar. Agora, voltando, Rick, a entrevista da Câmara, você falou que o ponto que está, vamos dizer assim, pegando, usando uma gíria aqui no Brasil que Eric conhece muito, ponto que pega é justamente o momento que ela diz qual é a primeira ação dela no dia 1º. Pensando aqui, enquanto você falava isso, eu penso o seguinte, a Câmara, de alguma forma, está defendendo um legado. Ela é vice-presidente do Biden. E a administração Biden é uma administração da Câmara também, no momento que ela é vice-presidente. Então, dizer que ela vai dar um cavalo de pau no primeiro dia do governo é desconsiderar que ela precisa defender um legado dela dos últimos 4 anos como vice-presidente. Dito isso, que é uma simples avaliação minha aqui, são os meus 2 tostões aqui nesse debate, eu pergunto o seguinte, Eric, você falou, as pessoas estão dizendo, as pessoas estão falando, o que é que o Eric achou da entrevista da Câmara de fato? Bom, uma coisa interessante é que uma das outras frases que ela falou que está recebendo, que é mais ou menos um assunto relacionado a essa história do o que se vai fazer nas primeiras 24 horas, ela disse, eu quero virar a página
nos últimos 10 anos de gestão política aqui nos Estados Unidos. Mas, assim, quem ouviu isso pensou, bom, pelo menos pelos últimos 3,5 você faz parte. Né? Então, se quer virar a página, tudo bem. Eu acho que ela queria comunicar que queria virar a página na época do Trump e os legados e consequências do Trump. Mas, ou seja, de fato, é muito difícil isso de, por um lado, se separar do Biden e mostrar que ela é uma nova candidata, uma pessoa com ideias diferentes, inovadoras, etc. e tal, mas, ao mesmo tempo, ela continua como vice-presidente. Eu, pessoalmente, eu acho o seguinte, eu diria assim, numa escala, acho que 1 a 10, eu daria um 6,5, 7. Não foi péssima, não foi um performance péssimo, mas ao mesmo tempo podia ter sido melhor. Ela não tem muita prática, seja desde que ela virou candidata, ela com certeza vai melhorar. Eu, pessoalmente, como você sabe, Léo, não sei se sua audiência sabe disso, mas por 10 anos eu fui assessor de comunicação e mídia para o ex-prefeito, prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg. E uma das coisas que eu, assim, como estratégia, eu acho que botar todos os ovos no mesmo cesto e fazer, assim, numa entrevista só, acho que é muito arriscado. Eu, por mim, se eu estivesse aconselhando a campanha da Kamala, eu diria, faz muitas entrevistas. Umas vão sair boas, outras não tão boas, mas, ou seja, se tiver uma entrevista ruim, pelo menos no dia seguinte tem outra entrevista boa que pode ficar no ciclo de notícias e repor sobre essa entrevista ruim. Ou seja, você faz uma entrevista mais ou menos como ela fez, ou seja, vai ficar alvo das notícias pelo menos por vários ciclos de notícias. Ou seja, vai ser assim, algo que vai ficar sendo discutido e dissecado por vários dias. Então, eu diria, faz mais entrevistas, tem que treinar. E eu acho que na medida que ela vai treinando, ela vai saindo melhor e vai começar a antecipar as perguntas que os jornalistas vão fazendo. Muito bem. Eric, outro tema aqui que a gente combinou aqui são as pesquisas. Como é que são as pesquisas? As últimas pesquisas parece que tem um cenário um pouco mais favorável à Kamala. É verdade, Léo. Tem 3 tipos de pesquisas interessantes que saíram essa semana que eu queria destacar. Número 1, tem uma parte dos Estados Unidos que a gente tem falado menos, a gente sempre fala sobre aqueles estados chaves, né? Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, né? A chamada muralha azul. Mas existe já um outro caminho para a presidência que chama Sunbelt, ou seja, a faixa do sol, né? Que são os estados do sul que são estados pêndulo, por exemplo, Georgia, Arizona e Nevada. E são estados e talvez North Carolina, que também faz parte dessa faixa. Tem muita gente que estava achando que o Biden não tinha chance de ganhar a Nevada, nem Georgia e talvez nem a Arizona. Mas houve uma série de pesquisas que saíram essa semana mostrando que a Kamala inverteu esse quadro, 180 graus, e está na frente em 3 desses 4 estados. E na Carolina do Norte está perdendo para Trump por um triz. Então, isso é uma movimentação muito favorável para a campanha da Kamala, de essa subida nas pesquisas que ela teve nos estados do Sul. Outra pesquisa interessante que saiu a gente estava falando isso da semana passada, quando eu estava em Miami, que ela de fato está na frente no condado de Miami-Dade, que é um condado mais importante no estado de Flórida. Então, isso reforça essa teoria que venho desenvolvendo, que ela tem grandes chances de ganhar a Flórida. Flórida tem 30 votos no colégio eleitoral e, portanto, seria muito, ou seja, Trump não tem como ganhar se a Kamala ganhar a Flórida. Então, isso é um sinal muito positivo desse sentido para a campanha da Kamala, ou seja, que ela está liderando esse condado muito importante. E outra coisa que saiu, uma outra pesquisa interessante, que não tem nada a ver com o mapa do colégio eleitoral, mas tem mais a ver com sentimento geral. Quase sempre, desde os anos, 60, os republicanos sempre ganham mais apoio, tanto por democratas quanto por mesmo republicanos e independentes, sobre 2 questões: segurança e economia. E algumas pesquisas recentes que foram realizadas assim, nas últimas no meio de semana estão mostrando que a Kamala está perdendo por Trump também por um triz, por 2, 3 pontos no máximo
normalmente o Biden estava por trás do Trump por 5, 6, 7 pontos nesses dois assuntos, segurança e economia. E a Kamala está conseguindo fechar esse gap. Então, isso também pode ser um fator muito importante nesse quadro que está por vir na medida que a gente vai entrando nos últimos 2 ou 3 meses da eleição. Eric, um último assunto aqui, que aqui no Brasil teve uma repercussão, mas eu queria que você colocasse a bola no chão, que é esse apoio de um grupo republicanos à Kamala, né? É importante esse apoio? Em que medida? Em que medida esse grupo republicano é um grupo historicamente já contra Trump? Está precificado, como diria na economia, já. Todas as vezes que o candidato republicano é o Trump, esse grupo republicano diz, não, preferimos apoiar um democrata. Vamos falar um pouco sobre isso para que esclareça de fato, porque em determinados momentos essa notícia sai como se fosse uma grande virada em relação a esse grupo republicano apoiando democratas. Mas não é a primeira vez, não, Eric? Sim, quase qualquer coisa que acontece, temos que lembrar, nessa eleição, pode afetar apenas nas margens. Não tem nenhuma notícia que eu saiba, ou seja, dentro daquilo que a gente espera, que vai mudar fundamentalmente a trajetória dessa campanha. Essa carta aberta, que foi assinada por mais de 200 republicanos, ex-assessores do presidente George W. Bush, o Mitt Romney, outros nomes fortes de o que eu chamaria dos neocons, ou seja, a ala tradicional do Partido Republicano, ou seja, aquela ala mais associada com os Bushes e com os Mitt Romneys e com esses caras todos. Eles assinaram dizendo, olha, nós temos, não estamos de acordo com diversas coisas sobre a política da Câmara, com diversas propostas que a Câmara está destacando, mas a gente teme mais um mandato do Trump. Então, portanto, a gente vai apoiar a Kamala Harris e o Tim Walz nessa eleição. Depois a gente volta a ser republicanos, mas agora com a democracia, de certa forma, está nas urnas, ou seja, a gente não pode voltar a ter o caos que a gente teve durante os 4 anos do Trump. Agora, isso recebe, logicamente, muita atenção na mídia, mas, de fato, isso talvez, como eu disse antes, talvez afeta nas margens um ou outro independente que gostava muito, por exemplo, muita gente que apoiava a Nikki Haley, que era a principal adversária do Trump durante as primárias do Partido Republicano. Mas, ou seja, não vai, ou seja, se você é uma pessoa maga, você apoia o Trump, você acha que o Trump é o futuro do país, é a salvação do país, isso não vai afetar em nada a sua opinião. E da mesma forma, isso pode ter até um efeito até talvez um pouco negativo se você é um democrata, porque isso mostra uma outra coisa que eu esqueci de falar, falando sobre essa entrevista de ontem. A entrevistadora perguntou à Kamala se ela colocaria um republicano dentro do gabinete dela, e ela disse que sim. Não é uma coisa inédita, o Bill Clinton fez isso já aconteceu antes, mostra uma tentativa de fazer uma combinação, ou seja, de vários pontos de vista, seja no país, mas tem algumas pessoas muito radicais do lado democrata que também não vão gostar disso, vão achar que o Partido Democrata está cedendo seus valores para os republicanos. Então, ou seja, eu não sei se isso vai ajudar muito, mas assim, de certa forma essa carta chamou muita atenção por causa não somente os nomes, mas a quantidade dos nomes fortes do Partido Republicano que assinaram ele. Muito bem. Eric, em Portugal, hoje, sexta-feira, agradecendo aqui esse espaço de tempo que ele conseguiu na agenda dele para fechar a semana, né, com essa análise das eleições norte-americanas. Eric, forte abraço. Eric volta mesmo para os Estados Unidos. Boa viagem de volta para você e para sua família. Forte abraço. Muito obrigado.